Você já parou para pensar quanto vale 18 anos da sua vida? Imagina acordar todos os dias olhando para o mesmo pedaço de céu através de uma janela minúscula. Por 18 anos. Foi assim que Jonas viveu, preso por um crime que não cometeu. Ele tinha apenas 24 anos quando o portão da prisão se fechou atrás dele. Quando saiu, já eram 42. O mundo lá fora tinha mudado. Mas ele continuava parado no tempo. Tudo o que Jonas carregava era uma sacola plástica com 3 objetos. Um relógio parado às 14h37, uma carteira com a foto desbotada da mãe e um bilhete da irmã que dizia: "Não desista, eu acredito em você." 18 anos. 18 aniversários sozinho. 18 natais imaginando se alguém ainda se lembrava dele. Mas havia alguém que nunca esqueceu. Clara, sua irmã, transformou a própria vida em uma missão. Estudou direito, virou advogada e não descansou até provar a inocência do irmão. Foi ela quem encontrou, numa caixa empoeirada no porão do tribunal, a evidência que mudaria tudo. Um fio de cabelo. O DNA provou o que Jonas gritava há 18 anos. Ele era inocente. Mas como você recupera 2 décadas perdidas? Como aprende a usar um celular quando você nem sabia que eles existiriam assim? Como você se adapta a um mundo que correu enquanto você estava parado? Jonas encontrou sua resposta no silêncio e nas flores que começou a plantar no quintal de Clara. Cada uma tinha um nome: esperança, perdão, resiliência. Hoje, ele visita escolas e universidades contando sua história. Não por vingança, mas para lembrar que o tempo pode ser roubado, mas a dignidade não. Quando perguntaram se ele voltaria no tempo se pudesse, Jonas respondeu com um sorriso: "Não. Porque foi no tempo perdido que encontrei quem eu sou." Moral da história: o tempo pode ser roubado, mas a dignidade não. E às vezes, é no silêncio da injustiça que nasce a voz mais verdadeira. Esta história nos faz pensar: quantos Jonas existem por aí? Quantas vidas estão pausadas enquanto o mundo gira? Se essa história tocou você como tocou a mim, compartilhe com alguém. Às vezes, é preciso ouvir sobre injustiça para despertar nossa própria justiça. Não se esqueça de se inscrever no canal Moral da História para mais relatos que precisam ser contados. E deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.